concedendo para as nossas vidas e pela igreja do Senhor. Amém. Obrigado a Deus porque nós podemos entrar na tua presença e podemos falar contigo. Amém. Através da oração e graça que nós, ó Deus, em cada momento da nossa vida possamos nos apossar dessas bênçãos que o Senhor tem nos dado, que é a promessa do Senhor. Já desfrutamos, ó Deus, das coisas celestiais em Cristo Jesus. Estamos na tua casa nesta noite e prestarmos um culto ao Senhor. Quem somos nós, Senhor, para fazermos isso? Não fosse a tua graça, teu amor e o teu perdão, que nos purifica de todo o pecado, e agora temos acesso direto à tua presença. E podermos, com o nosso coração agradecido, Senhor, por tão grande salvação, Amém. prestarmos esse culto de louvor e gratidão ao Senhor. Amém. Mas mais do que isso, Senhor, nós ansiamos de todo o nosso coração de ouvirmos a tua voz, continuarmos ouvindo a tua voz. Já ouvimos através dos cânticos, já ouvimos através das orações, já lemos a tua palavra, que é viva e eficaz e que fala no nosso coração. Mas agora, Senhor, mais uma vez, por meio do teu servo, nós ansiamos por ouvir a tua voz, Amém. falar aos nossos corações nesta noite. Por isso nós te pedimos, em nome de Jesus, que o teu poder, o poder do teu Espírito esteja com o teu servo e com cada um de nós, que o nosso coração, ó Deus, esteja pronto e disposto a ouvir a tua voz e a se colocar diante do Senhor em obediência à tua palavra, para, ó Deus, sermos não somente edificados, mas também praticarmos em nossa própria vida aquilo que o Senhor tem para falar conosco nesta noite. Amém. Fica conosco, fica com o teu povo. Tu conheces o coração de cada um nesta noite. Tu sabes as necessidades de cada um nesta noite. Tu sabes os problemas, as angústias, as lutas, as alegrias e tristezas. Mas nós cremos no Senhor de todo o nosso coração e confiamos que o Senhor, mais uma vez, nesta noite, além de aceitar o nosso culto e de adoração que fazemos em nome de Jesus também, em nome de Jesus, falará aos nossos corações. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados irmãos, o Antigo Testamento, ele nos traz a história do povo de Deus, povo da aliança. Uma história de desafios, lutas, ensinos, promessas, experiências tantas que o povo de Deus tem. Essa história começa com os patriarcas, cerca de 2000 anos antes de Cristo, Abraão, Isaque, Jacó. Com o chamado de Abraão e a promessa e a aliança feita com ele e com a sua descendência. Mas vemos a providência de Deus na vida de Jacó, no nascimento dos seus 12 filhos, Rúben, Simeão, Judá, Levi, Issacar, Zebulon, Gade, Azer, Dan, Naftali, e depois José e Benjamim, filhos da sua amada Raquel. No período difícil de fome em Canaã, a família da aliança, com a liderança de Jacó, teve que ir para o Egito, por causa da necessidade. Deus, na sua providência, levantou José e mandou antes José, e ali o colocou de uma forma soberana no governo do Egito, para socorrer a família da aliança. É a história do povo de Deus, é sempre a história do povo de Deus. Ficaram 40 anos, ou melhor, 400 anos no Egito, e no final desse tempo a coisa piorou, e eles passaram a ser escravizados pelos governantes egípcios, pelos faraós. E a situação ficou tão séria, tão grave na vida do povo de Deus, o sofrimento, a dor, o clamor e a aflição,
que eles buscaram o Senhor. E Deus ouviu, e Deus cumpriu a promessa, e Deus levantou um homem chamado Moisés. E foi o grande líder, responsável pela libertação do povo do Egito, pelo êxodo, e assim o povo de Deus, cumprindo os planos eternos de Deus, foi tirado com graça, pelo poder, pelos milagres de Deus do Egito, e foi prometido a ele uma terra, a terra da promessa, Canaã prometida. Mas eles tiveram que passar um período de 40 anos no deserto, por causa da sua desobediência, da sua infidelidade e por causa do seu pecado. Vemos isso no Pentateuco, contando claramente os acontecimentos no deserto. Finalmente entraram na terra da promessa, sob a liderança do grande general de Deus, chamado Josué. E Josué conduziu o povo na conquista da terra, ali em Canaã, e venceu, e conquistou, e tomou posse da terra, e dividiu a terra entre as 12 tribos, e aí eles tomaram o seu devido lugar, as 12 tribos, cada um no seu devido lugar. Aí iniciou o chamado período dos juízes, ficou mais ou menos 350 anos, o período dos juízes, e um período assim de altos e baixos na vida do povo de Israel, períodos em que eles buscavam o Senhor e eram abençoados, períodos em que eles deixavam o Senhor e eram disciplinados. Aí Deus levantava os juízes para conduzir. Gente, é a história do povo de Deus. Quando eles obedeciam, buscavam a Deus. Quando eles se afastavam de Deus, iam para o mundo. Aí começavam a se apropriar dos deuses pagãos, dos cananitas. Aí Deus colocava a sua mão sobre eles. A história do povo de Deus é assim. História de obediência e bênção. História de desobediência e disciplina de Deus. Eles pediram um rei, e Deus permitiu um rei, pela sua soberana vontade. Aí veio o primeiro rei, chamado Saul. Depois veio o segundo rei, chamado Davi. E o terceiro rei, chamado Salomão. Período da monarquia. E o período da monarquia com Davi, particularmente com Salomão, foi um período de glória, de crescimento, de riqueza, de conquista, de certa forma, no período de Salomão, de paz. Parecia que estavam desfrutando a plenitude das promessas de Deus para o povo do Senhor, o povo da aliança. No entanto, o pecado vem, o pecado sempre vem, e o pecado veio na vida de Salomão. Salomão casou-se com muitas mulheres, princesas de outros reinos, e Salomão, com o passar do tempo, foi seduzido a agradar as esposas na sua religiosidade pagã, no seu misticismo, paganismo e idolatria. Salomão cedeu. E assim trouxe o pecado a Israel. Começou a construir templo para uma princesa, um templo pagão para outra, e assim foi a idolatria entrou. Por causa disso, a mão de Deus veio sobre o povo, e o reino foi disciplinado, o reino foi dividido em duas partes. O reino, que era um povo só, um único povo, foi dividido em duas partes, por causa do pecado de Salomão. Então seu filho Roboão é quem foi o agente, o instrumento naquele processo histórico da separação dos reinos. Roboão não ouviu os bons conselhos dos anciãos de Israel, foi ouvir os jovens do seu tempo, e assim, das providências de Deus, ele foi usado na sua desobediência, e ele fez o povo se dividir. E a nação se dividiu em duas partes. 2 tribos ficaram com Roboão, filho de Salomão, neto de Davi. E outras 10 tribos, vejam só a proporção, 10 tribos foram com Jeroboão, foram embora com Jeroboão para o norte. Jeroboão, que nem era da família real, nem era um nobre. Aí ele comandou aquela divisão civil, aí nasceu o reino do norte, o reino de Israel, depois o reino do sul ficou com Jerusalém como sua capital. Jeroboão, quando assumiu o reino do norte, o reino de Israel, era um idólatra. Em vez de obedecer a Deus, que deu o reino para ele foi um idólatra pagão. Ele já colocou um altar em Betel, começaram a adorar um bezerro em Betel.
e na cidade de Ai, levando o povo para adorar outros deuses, para a idolatria. Irmãos, a idolatria sempre foi o grande problema do povo de Deus. A adoração de outros deuses. Deus já havia falado para Moisés, dizer ao povo que entrasse na terra, não casassem suas filhas com os cananitas, para que a idolatria não invadisse a nação. Já havia dito isso. Sempre foi o grande problema do povo de Deus, e ainda é o grande problema do povo de Deus. São os deuses do mundo, são os deuses de fora, adorar outras coisas. O reino foi dividido, Jeroboão conduziu, a história segue adiante. O reino do norte foi um rei atrás do outro, um pior que o outro. Jeroboão, depois o seu filho, até o reino ser invadido pelos assírios, destruído a cidade de Samaria no ano 722 a.C. O reino acabou. Os assírios pegaram os israelitas do norte, tomaram conta, dominaram o reino e levaram os prisioneiros para outras partes. O reino do norte foi vencido por causa do seu pecado. Aí o irmão pergunta: pastor, e como ficou o reino do sul? Afinal, o reino do sul, de Roboão e seus filhos, são os descendentes de Davi, e Deus prometeu a Davi que ia guardar o seu reino, e nunca haveria de faltar alguém da sua família no trono sagrado, no trono da aliança. E Deus assim fez. Seguiu o Roboão e os filhos de Davi, os seus descendentes, vão seguir assim servindo ao Senhor. Só que ali, um serve, outro não serve, um faz o que é bom, um faz o que é mal. Por isso Deus levantou os profetas. Você sabe a história dos profetas: Isaías, Micaías, Miqueias, Elias, Eliseu. Deus levantou os profetas. Por que Deus levantou os profetas? Porque o povo é duro, o povo é embrutecido, o povo tem a tendência para desobedecer. Sempre foi. Aí Deus levantou os profetas para chamar o povo de volta ao lugar devido. E nessa história do povo de Israel, de muitas bênçãos, muitos milagres, muitas conquistas que Deus deu, alguns reis piedosos haviam em Israel. Asa foi um rei piedoso. Josafá foi um rei piedoso. Ezequias, já ouviram falar, né? Obviamente, Ezequias foi um rei piedoso. Eu amo a história de Ezequias, o grande rei. Mas teve um outro rei piedoso, usado por Deus na história do povo do Senhor, que foi Josias, o rei Josias. Na verdade, Josias foi o último bom rei de Judá. Mesmo na adversidade, na apostasia do povo, na frieza, na indiferença, na idolatria prevalecente, Deus sempre preserva pessoas tementes ao Senhor. Ele sempre preserva os seus. Ele disse para o profeta Elias: olha, ainda há 7.000 que não dobram o seu joelho para Baal. Deus, mesmo na apostasia, na idolatria, mesmo debaixo do juízo de Deus, Deus sempre usa homens e mulheres piedosos e tementes que resguardam a lei de Israel. E como precisamos que se levante uma geração de homens, mulheres e jovens comprometidos em nossos dias, ainda piedosos e tementes, que amam a lei de Deus, apesar de toda a idolatria, de todo o ateísmo, de toda a indiferença e frieza no meio do cristianismo. É necessário que se levante uma igreja forte, uma igreja avivada, no sentido bíblico, uma igreja despertada, homens, mulheres e jovens, cheios da graça e cheios do Espírito Santo de Deus. Que não se deixem levar pelo mundo, os atrativos do mundo, as facilidades do mundo, e possam ser uma igreja influente, poderosa, forte na terra, até Jesus voltar. Então eu gostaria de compartilhar com os irmãos um texto precioso sobre a vida de um desses reis, Josias. Eu quero falar sobre Josias. Eu quero falar o que aconteceu com Josias. Eu quero falar sobre o que fez Josias, a reforma que ele fez, a restauração que ele fez. Abram suas Bíblias em 2 Reis, capítulo 22.
2 Reis, capítulo 22, nós vamos ler do versículo de 1 até o 11, primeiramente, tá bom? Nosso tema será o seguinte: o caminho do avivamento. Baseado nessa passagem, baseado na reforma de Josias. O caminho do avivamento no meio do povo de Deus. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar. Qual a idade dele? Vocês prestaram atenção? Quantos anos? 8 anos de idade. E reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Gedida e era filha de Adaías de Boscate. E uma frase importante no livro dos Reis é essa, né? Fez ele o que era reto perante? Ele fez o que era reto perante Deus. Andou em todo o caminho de quem? De Davi, seu pai. Olha que a diferença entre ele e Davi é cerca de quase 400 anos. Tá? Davi, seu pai, não, porque Davi é o pai dele, é o grande rei de Israel. Ou seja, ele, Josias, quase 400 anos depois, seguiu o exemplo de Davi lá atrás, o grande rei de Israel. Né? Então ele andou no caminho de Davi, seu pai, o grande exemplo, a referência de Israel. E não se desviou, olha que interessante a frase, né? Não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. No 18º ano do seu reinado, ou seja, qual a idade dele aqui? 18 anos de reinado, mais 8? Lá? Isso. Com 26 anos de idade, o rei Josias mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que conte o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas da porta ajuntaram do povo. Que o deem nas mãos dos que dirigem a obra. Ele deu uma ordem ao sacerdote: pega o dinheiro, né, e levanta pessoas para cuidar e reparar a casa. Que o dê nas mãos dos que dirigem a obra e tenha a seu cargo a casa do Senhor, o templo, para que paguem àqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem os estragos da casa. A casa estava abandonada, o templo estava abandonado, e nós vamos mostrar por quê. Então pague aos carpinteiros, aos edificadores e aos pedreiros, e compre madeira e pedras lavradas para reparar. Ele repete, para o quê? Reparar os estragos da casa. Estava largada, em ruínas, partes do templo em ruínas. Porém, não se pediu conta do dinheiro que se lhes entregaram nas mãos, porquanto procediam com fidelidade, ou seja, o que ele queria que a obra fosse feita. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Estão fazendo obra, paredes derrubadas, porões abertos, encontraram um exemplar de um manuscrito da lei. Foi algo fantástico. Mas que interessante, encontrar a lei de Deus no templo devia ser normal, mas aqui se tornou um evento. Encontrar um livro, e Ilquias entregou o livro a Safã, e este o leu. A Safã, o ministro, o escrivão, leu o livro. Então o escrivão Safã veio ter com o rei e lhe deu o seu relatório, dizendo: teus servos contaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e têm a seu cargo a casa do Senhor. Deu o relatório, a obra está caminhando. Aí, como se fosse um detalhe a mais, no 10, relatou mais o escrivão Safã ao rei, dizendo: o sacerdote Elias me entregou um livro. Olha, vocês percebem, assim, a narrativa, como que estava aquele povo naquele momento? Meu Deus do céu, é o povo de Deus.
Está falando do rei, do sumo sacerdote e do escrivão do rei. Mas veja como que às vezes os homens estão na casa de Deus, fazendo os cargos de Deus, e estão longe de Deus, estão frios, afastados de Deus. Eles estavam afastados de Deus. Então isso era um livro. Meu Deus! Aí Safã leu o livro diante do rei. Aí sim, tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, aí sim, o que ele fez? Rasgou as suas vestes. Aí vem todo um quebrantamento próprio, um trabalhar de Deus no coração, porque a lei, olha, foi encontrada por Ilquias e foi lida por Safã, teve efeito nenhum. Mas quando encontrou o coração piedoso de Josias, a lei produziu uma transformação, uma revolta, uma reviravolta, uma revolução no coração piedoso do rei. E isso eu quero aqui trabalhar com os irmãos, a importância disso. Abram suas Bíblias ainda, 2 Crônicas, capítulo 34. Segundo Crônica, capítulo 34, só para termos é o texto paralelo do autor de Crônicas, tá? É o texto paralelo. Apenas os primeiros versículos, tá bom? Já lemos uma boa parte, depois eu quero explorar isso. Tinha Josias 8 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém, ok? Nós já vimos isso lá em Reis. Fez o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Mesmo sendo jovem, muito jovem, bem jovem, num contexto de frieza, num contexto de indiferença do povo de Deus, bem jovem, ele fez o que era reto diante do Senhor. Não tinha ouvido a lei ainda. Observe que ele não tinha feito a leitura do livro, mas ele tinha um coração temente, apesar da sua juventude. Mas observe o versículo 3, onde eu quero chamar a atenção dos irmãos, no versículo 3, 34, 3. Porque no 8º ano de seu reinado, sendo ainda moço, 8º ano, 8 com 8, 16 anos. No 8º ano, com 16 anos, começou, olha o que fez o rei Josias, começou a fazer o quê? Buscar o Deus de Davi, seu pai. E no 12º ano, 12 mais 8, 20, né? Com 20 anos, começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos, dos postes ídolos e das imagens de escultura e de fundição. Jovem, muito jovem ainda, mas um coração piedoso e temente a Deus. E Deus vai usar esse rapaz, com seus 16 anos, com seus 20 anos, e depois com seus 26 anos, quando vai ter o encontro, o confronto com a lei do Senhor, e vai fazer uma reforma como nunca foi feito na história do povo de Israel no passado. Mas começa com um jovem piedoso, um jovem quebrantado, um jovem temente a Deus. Mas se você vai falar, pastor, era fácil, ele começou a buscar, ele aprendeu a palavra, ele tinha uma mãe que ensinava, né? Tinha um pai que ensinava, não. Josias tinha todo o ambiente contrário à sua fé, à sua religiosidade. Quem foi o pai de Josias? Gincana bíblica. Amon. Quem foi o avô de Josias? Manassés. O avô de Josias, Amon ficou 2 anos, tá? O pai dele ficou 2 anos no governo, não fez nada. Mas o avô dele, Manassés, você conhece a história de Manassés? Então, por favor, abram aí, né? Vamos ver um pouquinho da história de Manassés, 2 Crônicas 32. É importante isso, senão você vai achar, que fácil para Josias fazer o que fez. Não, olhem lá, 2 Crônicas, capítulo 33,
por favor, 33. Olha o que o avô de Josias fez. Ele era mau. Ele fez o que era mau. Ele fez o que era pior, não só o que era mau. Foi um dos piores reis da história de Israel. Foi o avô de Josias. Para você falar, o ambiente familiar de Josias não facilitava, não. O ambiente social de Josias também não facilitava. Olha só o que fez o avô de Josias, Manassés. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar. Começou cedo também, não foi? Quando começou a reinar, e reinou quanto tempo? 55 anos. Reinou em Jerusalém. Mas se fosse um bom rei, estava bom, né? Uzias foi um bom rei, reinou 52 anos. Foi um bom rei. Mas Manassés, 55. Mas era mau. Olha só, 2. Fez o que era perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsaram de suas possessões de diante dos filhos de Israel. Olha o que ele fez, vamos lá. Pois tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai havia derribado, levantou altares aos Baalins, Baal, né, os deuses de Baal, e fez postes ídolos, tá, profanos, estátuas profanas, e se prostrou diante de todo o exército dos céus, que é um culto assírio, do zodíaco, se prostrou diante do exército dos céus e o serviu. Veja só, mas ele não parou por aí, edificou altares, aonde? Olha, na casa do Senhor, dentro do templo, edificou altares profanos, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porém o meu nome para sempre. Onde era o nome de Deus? Profanou a igreja, profanou a casa de Deus, Manassés. Continuou os pecados de Manassés: queimou seus filhos, sacrifício humano, crianças, como oferta no vale de Rinom, que é o sul de Jerusalém, ao deus Moloque. Adivinhava pelas nuvens, superstição, era agoureiro, praticava feitiçarias, tratava com necromantes e feiticeiros. Ele se aprofundou na magia, na feitiçaria. Meu Deus, o rei de Israel, Manassés, ele foi no fundo do poço da idolatria e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor para o provocar a ira. Também pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, de que Deus dissera a Davi, a Salomão, seu filho: nesta casa em Jerusalém, que escolhi todas as tribos, porém o meu nome. Ele colocou ali imagem de escultura dentro da casa, no templo. E o 8, né? E não removerei mais o pé de Israel da terra que destinei a seus pais, contanto que tenham cuidado de fazer tudo o que os tenho mandado, toda a lei, estatutos, juízos dados por intermédio de Moisés. Manassés fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. 55 anos de pecado, idolatria, bruxaria, feitiçaria, necromancia, paganismo. É muito tempo, Rogério. É muito tempo, gente. 55 anos. Seu filho vai ficar só 2 anos, mas vai fazer a mesma coisa. Aí a minha colocação, voltando para Josias: que ambiente Josias encontrou ali na sua terra? Era aquele ambiente. A terra estava assolada. Por isso, vocês entendem porque a casa de Deus estava abandonada? A casa de Deus foi profanada, foi largada, foi saqueada, foi roubada, foi profanada pelo mal por aqueles homens. E
naquela crise espiritual, social, política de Israel, Deus levantou um jovem chamado Josias. Isso é maravilhoso. Quando a gente lê esse texto, você fala, meu Deus, num contexto que está tudo ruim, de mal a pior, a esperança, porque Deus está no controle soberanamente. O ambiente pode ser o mais terrível, o quadro mais assustador que possamos ter do mundo e que nos cerca. Deus está no controle sempre do seu povo. Ele cuida do seu povo. Ele levanta os seus servos para liderar, para cuidar, para guiar, para cuidar do seu povo e abençoar o seu povo. Josias, nesse tempo, foi um agente de avivamento em Israel. Alguém que era contrário a tudo que estava. Mas Deus usou ele porque ele tinha um coração piedoso. A nossa mensagem são em 4 partes, mas eu vou ficar só nessa parte aqui, na primeira parte. Eu vou continuar outra vez. Eu quero me focalizar nesse ponto. Um avivamento ocorre porque um coração piedoso se levantou, apesar da crise espiritual e moral. Aí eu quero destacar 3 lições aqui com Josias. Primeiro, Josias, ele, mesmo jovem, mas que buscou a Deus, jovem, mas buscou o Senhor. Lembra disso? Ele teve a coragem de romper. Ele rompeu com a idolatria de 60 anos quase que havia em Israel. Que coragem! Ele não foi sucumbido porque a família é idólatra, seu pai é idólatra, seu avô é idólatra. Ele foi levado porque a terra estava, o povo estava longe de Deus. Ele não se deixou levar. Não tem isso, pastor, porque são os amigos, é a família, é o meio ambiente, é o contexto. Não! Ele buscou o Senhor, se quebrantou diante de Deus, ele clamou ao Senhor, ele foi usado por Deus. E eu não tenho dúvida que Deus quer levantar homens e mulheres comprometidos com Deus, que buscam o Senhor, sejam quebrantados com a sua palavra, se coloquem em suas mãos e tenham a coragem de tomar atitudes em sua vida. Tomar atitude em sua vida, dizer não ao pecado, dizer não ao mundo, dizer não à sociedade pagã que nos cerca. Eu não vou ser igual, eu não tenho que ser igual, eu não tenho que ceder a nada. Eu tenho que ser forte porque eu tenho um Deus no céu que é santo. Nós lemos aqui, o Senhor está no seu santo templo. É um Deus santo, e nós somos o povo santo de Deus, santificados em Cristo Jesus. Precisamos de um avivamento, sim, de homens e mulheres e jovens que se comprometam nas mãos de Deus como Josias, com a coragem de Josias, um coração piedoso como Josias, que coloca a lei do Senhor acima de sua própria vontade, que coloca a vontade de Deus e a glória de Deus acima do seu próprio querer. E assim os primeiros atos desse jovem foi romper. Ele foi filho de Amon e Manassés. Encontrou um reino machucado, ferido, contaminado pelo mal e pelo pecado, mas ele não cedeu em nenhum lugar aos caminhos perversos do seu pai e do seu avô. Ele andou nos caminhos de Davi. O texto fala, né? Davi, seu pai. Ele buscou o Senhor desde mocinho. Isso é graça. Pastor, como é que num contexto assim que de tanta incredulidade, apostasia, todo mundo longe de Deus, como é que nesse contexto só de pecado e maldade, um rapazinho se levanta com essa coragem? É graça soberana de Deus. Mas eu acredito no estudo do texto e do livro de Reis e Crônicas, se seu pai e seu avô, não é referência nenhuma, pelo contrário, mas tem uma indicação que tem no texto assim, o texto fala o nome da sua mãe. Não sei se você já leu o livro de Reis e Crônicas, percebeu, todos os reis, né? Filho de Davi, mas o nome da sua mãe era
que às vezes era uma das esposas dos reis. Eu acredito, a minha exegese do texto, que essa influência positiva que resguardou o coração foi aquela mãe piedosa. Se não me engano, é Genina o nome dela. Gedida. Não é isso mesmo? Porque as coisas não são assim do nada, por um acaso. Eu acredito que, olhando esse texto com um olhar muito, muito preciso, eu vejo ali o que preservou aquele rapaz de não se contaminar com todo aquele ambiente. Eu acredito, eu estou dizendo isso, né? A minha hipótese, né, de que a participação da mãe nesse processo da formação, e acima de tudo a graça de Deus, que encontrou um coração piedoso ao Senhor. Diz o texto, ele fez o que era reto ao Senhor. Ele rompeu com a idolatria. E ao fazer isso, o texto fala? Ele mandou tirar tudo. Ele mandou tirar os postes ídolos, né? Lá, o texto de 2 Crônicas é muito interessante, né? 2 Crônicas 34 diz assim, olha, ele começou a buscar o Senhor e começou a purificar Judá dos altos, dos postes ídolos. Ele teve atitude. Ser crente, meu irmão, nos dias de hoje tem que ser homens, mulheres e jovens, tem uma atitude, não é coisa só interior do sentimento, não. Nós temos que ter um comportamento, uma conduta. Temos que assumir que somos crentes e mudar nossa conduta e abandonar o pecado, abandonar vícios mundanos. Vícios mundanos que está aí para pegar jovem, é a bebida, é a droga, é o sexo, é o dinheiro fácil, é o caminho da mentira, da desonestidade. Mas nós somos crentes, temos que dizer, não sou igual, eu sou crente, sou de Jesus. E não tem idade não, é adolescente, é jovem, é homem maduro, é idoso. É dizer não ao pecado, é ter atitude, é romper com a idolatria. É não flertar com brincadeira de superstição. Superstição, sim, vivemos num país muito supersticioso. Crendices fazem parte da cultura popular brasileira. Crendices religiosas. Aí você vai para a Bahia e traz lá o seu negocinho, porque, né, é simbólico. Não, tem um símbolo religioso. Você é crente, você não flerta com essas coisas. Com sincretismo religioso. Você não brinca com a feitiçaria, com a mediunidade, com a astrologia, com o signo do crente. Onde é que tem signo o quê? Estamos flertando aí com a idolatria. Temos que ter atitude. Temos que limpar nossa casa dos ídolos do lar. Que está aí. Jovens, adolescentes, não brincar com essas coisas. Limpar nosso lar, romper com a idolatria, que está presente, você sabe disso, no dia a dia, ao paganismo presente. Se do lado nós vivemos numa sociedade, filosoficamente, quer dizer assim, que descarta Deus, mas religiosamente também é muito mística. Temos que romper com isso, porque nós temos um Deus no céu. Temos o único Deus no céu verdadeiro. E ter coragem para assumir, eu sou desse Deus, eu sou crente, eu sou servo do Deus Altíssimo. A coragem que o jovem rei Josias teve, se levantou contra toda a sua corte. Você acha que a corte de Josias estava do lado dele? Você acha que o povo de Judá estava do lado dele naquela hora? Não, claro que não, porque ele fica esperando o apoio, esperando aí. Não, temos que ter coragem e às vezes sozinho se levantar, falar, eu sou de Jesus, sou luz de Deus na terra. Isso começa em casa, começa em nosso lar, em nossa família. O avivamento começa em nossa casa, em nosso lar, em nossa família, na criação dos nossos filhos, das nossas crianças, da forma como nós mostramos a ela que temos um Deus Criador, a forma como educamos a ela na palavra de Deus, como ensinamos nossos pequeninos a amar a palavra de Deus, amar a palavra. Amar a palavra.
Nem entramos ainda no achado do livro, vamos deixar para outra mensagem. Mas amar a palavra viva, maravilhosa, que muda a nossa vida, que é a razão da nossa vida. Regra de fé e prática, a palavra. Em nossa vida profissional, pessoal, espiritual, moral, é a palavra. Palavra viva de um Deus eterno, de uma palavra suficiente, inspirada, revelada nas Escrituras Sagradas. Então, a Bíblia não está no seu aplicativo. Aplicativo é aplicativo, não é a Bíblia. Eu tenho a Bíblia aqui, não é a Bíblia. Você tem um aplicativo, que bom. Você tem a Bíblia. A Bíblia no teu coração. Não é mais um aplicativo, como tantos outros que você tem aí. Eu também tenho a Bíblia. Não. A Bíblia não se compara a nada. É a palavra de Deus. Santa, maravilhosa, poderosa, é a revelação de um Deus eterno. Veja só como é sutil isso. Como é que nós lidamos com as coisas sagradas. Porque a tendência do secularismo é nós tirarmos o caráter sacro das coisas sagradas. Por isso que igreja é tanto faz como tanto fez para muita gente. Para muito crente. Tanto faz a igreja como tanto faz. É apenas um complemento social. Eu tenho minha família, tenho minha agenda, tenho minha profissão, tenho isso aqui, e a igreja é um complemento. Aí nós colocamos lá na lista lá no fundo. Aí é assim que nós lidamos com a vida cristã. Somos péssimos crentes, damos mau testemunho, somos uma vergonha para o Evangelho. Vergonha! Levamos assim de qualquer maneira, vamos na igreja de qualquer maneira, como se a gente fosse na feira, no mercado. Não! É a igreja, é onde Deus está, onde o Espírito Santo habita. Nós cantamos, Cristo está no templo. Meu Deus, eu estava cantando, meu Deus, você sabe o que é isso? Cristo está no templo. A gente não tem noção. A gente vê assim displicentemente, distraído, está lá, está o pastor pregando no aplicativo, está não sei o que, está conversando outra coisa, distraídos, meu Deus. Era assim o tempo de Josias. O templo estava largado, abandonado, em ruínas, saqueado. Mas se levantou um rapaz, com um coração piedoso e temente. E a primeira coisa que ele fez, isso é maravilhoso. Ele mandou reparar tudo que é altar lá. Mas a primeira coisa, pega o dinheiro, junta um dinheiro, levanta trabalhadores, põe na mão de Uquias e fala, repara a casa de Deus. Olha só, 55 anos de Manassés, mais 2 do seu pai, a casa largada, abandonada. Se levanta Josias fala, vamos consertar primeiro o templo, porque é prioridade. Vamos consertar primeiro a nossa vida espiritual. Vamos arrumar a nossa vida e vamos colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, meu irmão, em nome de Jesus. Saia daqui com isso no seu coração. Coloque Deus em primeiro lugar na tua vida. Deus acima de tudo. É um Deus santo que você adora e serve, e segue, e obedece, e vive para Ele, e ama a Ele mais do que todas as coisas, amém? Amar, esse é o primeiro mandamento, amar a Deus mais do que todas as coisas. Então, em nome de Jesus, coloque Deus no centro da tua vida. A casa de Deus tem que ser restaurada no sentido espiritual, na nossa vida. As prioridades têm que ser colocadas novamente, acertadas em nossa vida. Deus em primeiro lugar, e as outras coisas, consequência, família, reino de Deus, igreja, mas Deus em primeiro lugar. Foi o que fez Josias, é o que nós precisamos fazer. Um avivamento precisa acontecer. Um avivamento precisa acontecer na minha vida. Eu oro a Deus, Senhor, me encha do Teu Espírito Santo, Senhor. Eu oro toda semana, quase todo dia. Senhor, me revista do Teu poder e da Tua graça. Todo dia eu oro, Senhor. Ó Deus, me visitar e me encher da Sua graça. Comece a orar assim. Não, você vai estar correndo aí, só tomando seu tempo para ganhar dinheiro, trabalhar mais para ganhar dinheiro. Você está fazendo tudo errado, meu irmão. Por isso que o dinheiro não dá conta.
o dinheiro vai no ralo, o saco está sempre furado. Não é assim mesmo? O saco está sempre furado. Né? Você chega no final do mês, nunca está dando, porque você não está fazendo as coisas certas. Você não está colocando as coisas por prioridade. Busca o Senhor em primeiro lugar, as outras coisas serão acrescentadas. Arrume a tua casa, faça como Josias, um coração piedoso. Ele buscou o Senhor, ele colocou na mão de Deus, e Deus começou a usar a sua vida. Aí na próxima lição nós vamos falar do encontro da palavra do Senhor. Nem cheguei lá ainda. Ele primeiro, antes do que ele vai fazer com a palavra, ele já começou a fazer uma obra. Porque Deus tem que começar a fazer obra na nossa vida, a partir daquilo que nós já sabemos e conhecemos do Senhor. Amém, irmãos? Caminho do avivamento começa com um coração piedoso, apesar da crise espiritual e moral que nos cerca. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe com a sua palavra. Curvemos as nossas frontes. Oremos ao